Opa, sou Juliano Fonseca, diretor da Âmbar Escola de Dança. E se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa por fazer uma gestão mais profissional na sua escola de dança, ter dicas e ferramentas para encher suas turmas de alunos e definitivamente conquistar a sua independência financeira com a sua maior paixão, que é a dança. Eu não sei se você sabe, a Âmbar começou com uma turma pequenininha, com um pouco mais de 10 alunos, mais precisamente 12 alunas, e em pouco tempo a gente transformou realmente uma carteira de mais de 1.000 alunos em apenas uma das nossas unidades. Hoje a gente está num grande projeto de expansão, temos outras pessoas envolvidas, atraímos investidores, pessoas de grande autoridade no segmento da dança junto com a gente, e eu resolvi compartilhar um pouco da nossa história, das ferramentas, das práticas de gestão que a gente tem, para que você também consiga performar melhor, ter melhores resultados na sua escola de dança. Então hoje eu vou falar de uma técnica interessante que se chama técnica do queijo. E aí eu vou fazer uma analogia com aula experimental e também vou falar de uma outra vivência que eu tive comparando com a técnica do queijo, para você, trazendo para a nossa realidade, comparar a diferença com uma aula experimental. Então vamos lá, aula experimental. A técnica do queijo funciona mais ou menos como a nossa aula experimental. Você já deve ter passado por isso num happy hour com alguma amiga, com algum amigo, num grupo de pessoas, fazendo aí alguma confraternização e passa uma pessoa com um queijinho, tira uma lasquinha daquele queijo para você experimentar, muitas vezes até amendoim, a gente vê muito amendoim também, né? Sempre tem um menininho passando ali, deixando um papelzinho em cima da sua mesa, colocando o amendoim quentinho, torradinho, salgadinho, para você experimentar o que ele tem, você experimentar o que ele tem de melhor. Então aquele pedacinho daquele queijo muitas vezes cai muito bem naquela ocasião que você está ali e você acaba comprando uma peça inteira, ou muitas vezes o amendoim, né? E depois a pessoa volta, né? Perguntando se você quer 1, 2 ou 3, sempre tem um pacotezinho, né? Aquele famoso 1 é 2, 3 é 5, e o fato é que você experimentou aquele produto antes. Se você se interessou e achou saboroso, você acaba comprando. Dificilmente a gente não compra um amendoinzinho depois que eles deixam ali na nossa mesa aquela prova. E é mais ou menos assim que funciona a aula experimental. A aula experimental é uma prática hoje, né, no mercado. Muitas vezes os donos de escola de dança, ou professores, enfim, quem tem um estúdio, qualquer que seja o tamanho da sua estrutura, oferta a aula experimental como se fosse um grande diferencial, coloca lá aula experimental gratuita. E o fato é que isso hoje não é nenhum diferencial. A gente vê realmente muitas escolas, praticamente todo mundo faz essa cortesia, né? Oferece uma primeira aula gratuita como uma aula experimental, mais ou menos como aquela lasquinha do queijo, como o pedacinho, o pouquinho de amendoim que os vendedores deixam ali no bar pra gente. Mas será que isso funciona de verdade? E a minha opinião é que é melhor que nada, mas pode ser melhor. Eu não sei se a aula experimental, na sua realidade, ela realmente ela é efetiva. Porque eu faço aqui na Âmbar, a gente acha que é muito pouco. A aula experimental é pouquíssimo tempo para a pessoa realmente vivenciar com a gente, conhecer a nossa estrutura, conhecer os ambientes, conhecer o nosso atendimento, o nosso dia a dia, né, a nossa atmosfera. Na aula experimental, elas apenas experimentam uma aula e a gente acha que isso é muito pouco para o que a gente faz. Estou falando de uma realidade minha, né, uma realidade aqui da Âmbar. Talvez para vocês isso funcione ainda de forma efetiva. Mas eu quero falar para você de uma outra experiência que eu vivenciei, que é o seguinte: eu acho que é uma evolução da técnica do queijo. Uma vez eu estava em São Paulo, no mercado municipal, não sei se você já foi lá no Mercado Central de São Paulo, e mais ou menos como a técnica do queijo, mas como eu falei, um pouco mais evoluída, eu estava passando numa banca de frutas, uma banca de frutas, e aí o vendedor veio com um pedacinho de uma fruta que eu desconhecia, inclusive, e muito simpático, uma pessoa muito envolvente. Não, experimenta, você vai adorar, a fruta parece com não sei o que, tal, aquela coisa toda. E eu peguei um pedacinho da fruta e experimentei. Aquela fruta deliciosa que eu experimentei fez com que, claro, eu começasse um relacionamento com aquele vendedor. E
E ali ele soube fazer isso muito bem. Ele foi pegando outras frutas, kiwi gold, maracujá de não sei aonde, do Uruguai, isso em umas frutas diferentes, todas elas muito saborosas. E mais do que uma prova da fruta, eu comecei claro, eu já presente para essa técnica de vendas, mas eu me deixei levar e comecei a curtir uma experiência totalmente inusitada e diferente ali para mim. Eu comecei a experimentar muitas frutas diferentes e ouvir as histórias que esse vendedor vinha contando, apresentando as frutas. Então ele falava, por exemplo, ele trazia uma tâmara, ele trouxe uma tâmara, não me esqueço disso, com um morango, na verdade. Ele partiu um morango delicioso, um morango doce, botou uma tâmara dentro. Ele falou, olha, isso aí você vai comer, parece bombom de morango. Você vai sentir um sabor de chocolate de bombom de morango. E não é que quando eu mordi foi exatamente o que veio no meu paladar, assim, uma deliciosa e um sabor de bombom de morango. E aí eu fiquei ali por pelo menos sem exagero, uns 30 minutos com esses vendedores. E aí já estava pensando, né? Falei, bom, alguma coisa eu vou ter que comprar, porque eu experimentei eu vou te mostrar assim, a gente já estava ali tirando fotos, eu batendo papo, fazendo selfie com o vendedor da banca. E eu vou editar esse vídeo, vou botar essa foto para você aí agora. E, bom, e aí foi assim, diferente de uma lasquinha do queijo ou de um pedacinho de fruta, eu realmente passei um momento ali de uns 30 minutos de uma experiência, de uma vivência muito maior do que experimentar apenas o produto, de experimentar apenas um pedacinho da fruta ou um pedacinho do queijo. Até foto eu fiz com o vendedor. Aonde eu quero chegar com isso? A gente faz aqui na AMBA realmente um grande evento para essa aula experimental, que na verdade a gente chama de vivência. E ela dura mais tempo do que uma única aula experimental. Porque eu quero, como eu te falei, que o cliente esteja ali numa atmosfera que a gente cria de encantamento, de transformação, que é o nosso propósito, e que ela vivencie isso no dia a dia. Porque em uma hora de aula, ou 50 minutos, eu não sei exatamente qual é o tempo da sua aula, 1h30 ou 2 horas, eu acho que é pouco tempo para a pessoa experimentar e vivenciar o que você tem de melhor. A não ser que você tenha uma aula realmente, uma entrega e um produto muito focado dentro de sala de aula. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se essa for a sua realidade, também tudo bem. Eu estou te falando do que funciona aqui, do que a gente pratica aqui na AMBA e que dá muito certo. É muito mais certo do que uma única aula experimental. Então, fica uma dica, mais do que uma aula experimental, você proporcionar experiências para o seu cliente, para o seu futuro cliente ou para aquele visitante que está chegando na sua escola para conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da modalidade da aula, do professor. Na verdade, ele quer muito mais do que só aquela aula. Ele quer momentos ali de alguma coisa que está por trás dessa dança. Seja uma diversão, seja uma técnica mais apurada, mas que precisa de uma estrutura também por trás disso, né? Um momento talvez de distração, de esfriar a cabeça, um momento de saúde, cuidar da saúde, ou para uma criança de relacionamento social, né, de vivenciar, de ter uma experiência ali diferente também, como atividade física. Então, você proporcionar para essas pessoas uma oportunidade de conhecer toda a sua atmosfera e o que você tem de melhor, eu sugiro que a vivência seja realmente um grande evento e que você faça esse cliente, esse visitante, de fato ficar encantado por aquilo que você faz. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, coloca lá um comentário para mim, fala que se você gostou, se você não gostou, me diz o que você faz exatamente na sua escola para apresentar o seu produto, as suas aulas, a sua atmosfera. Se você tem alguma dúvida, quer saber de mais algum outro assunto, coloca aí qual é a sugestão para eu gravar vídeos que realmente agreguem valores e que sejam de grande valor na construção de uma escola de sucesso para te ajudar a encher as suas turmas e conquistar a sua liberdade financeira com a dança. Agora vai lá e faz!